Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de terça-feira, dia 11 de fevereiro do ano 2025. 11 de fevereiro do ano 2025, já passaram-se 11 dias desde o início do mês de fevereiro, e somos gratos a Deus, agradecidos a Deus por nós estar aqui nesta manhã. Muito calor a esta hora da manhã aqui da cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Muito calor mesmo, está fazendo um calor terrível nesta manhã. Mas gratos ao Senhor por todas as coisas que Deus tem feito, por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Nossa irmã Maria, bom dia. Bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida nesta manhã, junto ao seu esposo, sua família. Que Deus venha abençoá-los poderosamente. E estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus, para trazer uma palavra do Senhor. No dia de ontem não estivemos, mas hoje sim estamos aqui. E durante estes 4 dias que nós ficamos, hoje, terça, quarta, quinta e sexta, vamos estar falando de 4 milagres. 4 milagres que somente o Messias poderia realizar. 4 milagres que somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré poderia fazer. E vamos a Lucas, capítulo número 4, no verso número 16, onde começa ali a rejeição hacia o nosso Senhor Jesus Cristo pelos fariseus, pelos seus próprios concidadãos e por muitas outras pessoas. Fariseus, saduceus, zelotes, eram seitas, eram grupos que existiam em Israel, e que estes grupos se levantaram, logicamente, contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, Mari, na cidade de Tacuarembó, Uruguai. Que Deus venha abençoar poderosamente sua vida nesta manhã de terça-feira. Que Deus esteja sobre sua casa, sobre sua família. Que Deus abençoe poderosamente a sua família. Diz a palavra de Deus que ele chegou a Nazaré. Lucas capítulo 4, verso 16. Onde fora criado. Nazaré foi a cidade onde cresceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que se cumprisse aquilo que está escrito lá em Isaías 11, versículo número 1. Mas esse seria outro tema. Ele chega a Nazaré, que foi a cidade onde ele se criou. Lembremos que ele nasceu em Belém. De Belém, sua mãe, junto com José, tiveram que fugirem para o Egito. Bom dia, nossa irmã Catiele, nosso irmão Felício. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas nesta manhã de segunda-feira. Que seja um dia de bênção para todos vocês, junto à sua família. Do Egito, logo após a morte do rei Herodes, eles voltam e vão morar na Galileia, no alto da Galileia, na cidade de Nazaré. E ali então, continua dizendo a palavra de Deus que ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabat e
levantou-se para ler. E levantou-se para ler. Aqui vamos nós deter um pouquinho. Como era o seu costume. Olhe, vamos estar orando, minha irmã Mari. Tenha certeza disso, que vamos estar orando pela sua família, pelo seu filho, por a sua família em geral. Vamos estar apresentando diante do Senhor nas nossas orações. Ele chega, então, a Nazaré, onde ele fora criado, e diz a palavra de Deus que ele tinha costume de congregar, de estar na sinagoga, de ir ouvir a palavra de Deus. Agora, o povo de Israel, ele esteve aproximadamente, ano mais, ano menos, 70 anos na Babilônia, no cativeiro. Lá, eles eram proibidos de exercerem os seus cultos. Lá, a população da Babilônia zombavam deles e pediam que eles cantassem. Até tem um salmo que diz que eles penduraram as suas harpas dos salgueiros, porque não queriam cantar mais, eles choravam. Cada vez que eles queriam adorar a Deus, eles choravam na presença de Deus, oprimidos pela nação da Babilônia. Então lá começa a surgir o que hoje conhecemos como as sinagogas. Eles, por família, se dividiam por família, e cada família ia decorar uma palavra, um versículo, um capítulo inteiro da Bíblia. Então, quando eles se reuniam, mesmo não tendo os rolos das Escrituras, eles tinham a palavra nos seus corações e ali compartilhavam. Segue dizendo a palavra de Deus. E ali foi entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. Jesus de Nazaré está na sua cidade, onde o viu crescer. Ele está na sinagoga. Ali as famílias se reuniam e cada sábado era uma família que estava a cargo da leitura da palavra do Senhor. Mas de acordo ao que nós acabamos de ler aqui, nós vemos que eles não escolhiam o que iam ler. O ministro, o dirigente, aquele que estava dirigindo o culto, vamos dizer assim, entregou os rolos para ele no profeta Isaías. Bom dia, Elisa, na cidade de Montevidéu, Uruguai. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Um grande abraço a Júlia e a Tito. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas desta manhã. Então ele leu a palavra que tinha entregado para ele no rolo, os pergaminhos. Agora, chama-se a atenção que quando ele vai se sentar, senta, diz que todos os olhos ficaram fixos nele. Por quê? Porque nas sinagogas, detrás das sinagogas, ainda como tem nas nossas igrejas nos dias de hoje, ali no púlpito,
estavam todas aquelas cadeiras ali para sentar-se os ministros, aqueles que estavam a cargo do culto, da reunião ali na sinagoga. Porém, ali na sinagoga tinha uma cadeira onde ninguém sentava. Era a cadeira de Moisés, que estava reservada para o Messias. O único que poderia sentar-se nessa cadeira era o Messias. Onde foi sentar Jesus? Na cadeira de Moisés. Por isso os olhos estavam fixos nele, fixaram o seu olhar nele. Como? Que ousadia é esta, que atrevimento é este? Do filho do carpinteiro, depois de ler a palavra, sentar-se na cadeira de Moisés? Os fariseus ficaram enfurecidos. Foi o primeiro grande sinal de que ele era o Messias. E os fariseus sabiam isto. A partir daquele momento, eles já começam a perseguir ao Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela continua dizendo, todos os olhos estavam sobre ele, estavam olhando para ele. Então, ele começou a dizer-lhes, neste dia, cumpriu-se esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procediam de sua boca. E eles diziam, não é este o filho de José? E ele lhes disse, certamente direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que nós temos ouvido, do que tens feito em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E ele disse, em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Ele estava sentado na cadeira de Moisés. Muitas pessoas se maravilharam com as suas palavras. Mas ali também começaram os escribas, os fariseus, os saduceus, os religiosos da época, a perseguir ao Senhor, a vigiá-lo, a cuidar os seus passos. E a cada milagre, a cada ação dele, como o Messias, como o enviado por Deus, ele se aproximava mais da cruz. Se aproximava mais da sua morte e ressurreição. Os fariseus colocaram então os seus olhos deles e começaram a vigiar. O primeiro que fez Jesus foi sentar-se na cadeira de Moisés para dizer para aquele povo que esperava o milagre, para aquele povo que esperava o Messias, que ele já estava ali. E ele vai dizer que hoje se cumpriu isso diante dos vossos olhos. Marcos capítulo número 1, verso número 41. Temos o primeiro milagre messiânico. Aquele que somente o Messias poderia fazer. E tem um grande significado espiritual para todos nós. Tem um grande significado espiritual para todos nós este milagre que Jesus vai realizar. Lucas capítulo 1, verso número 40 diz, e vindo a ele um leproso, suplicava-lhe dizendo, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo, se tu queres, podes purificar. E Jesus, movido com compaixão, estendeu a sua mão e tocou-o. E disse-lhe, eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isto, imediatamente a lepra saiu dele.
e ele foi purificado. E avertindo-lhe severamente, logo o despediu, dizendo-lhe: olha, não digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote. Mostra-te ao sacerdote, pela tua purificação, as coisas que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas ele saindo, aquele leproso, dali começou a proclamar muitas coisas e a divulgar o assunto, de modo que Jesus já não podia estar publicamente na cidade, mas permanecia fora, em lugares desertos, e vinham até ele de todas as partes. Primeiro milagre messiânico. Primeiro milagre realizado como Messias. Aquilo que determinava que ele era o enviado de Deus, que ele era o Messias do Senhor. Um leproso, a lepra, é simbolismo de pecado na palavra de Deus. Simbolismo de pecado. Quando a irmã de Moisés pecou contra Moisés através da murmuração, lá em Números, ela ficou leprosa, mas logo foi restaurada. Então, na palavra de Deus, quando fala de lepra, está nós falando de pecado. Agora, a palavra de Deus também nos diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Está lá em Romanos, o apóstolo Paulo escreveu isso. O pecado entrou ao mundo quando Adão e Eva deram a legalidade para que o pecado entrasse. E o único que tem poder para perdoar pecados é o Messias. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único que tem esse poder, que tem essa capacidade de perdoar os pecados. Não tem homem sobre a face da terra que possa dizer: teus pecados te são perdoados. Na história de toda a humanidade, o único homem que teve a coragem e a ousadia de dizer: teus pecados são perdoados, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro nome dado aos homens, nem no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em lugar nenhum do universo, em qual nossos pecados possam ser perdoados, a não ser através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali então ele estava manifestando a sua graça, o poder que ele tinha para perdoar pecados, o poder que ele tinha para restaurar as vidas. Ele começou lá em Nazaré, sentando-se na cadeira de Moisés, dizendo: aqui está o Filho de Deus. Com aquele acto ele estava dizendo: aqui está o Filho de Deus. Aqui está o Messias que vocês estavam esperando. Mas não o aceitaram. Agora, ele está fazendo um milagre que era impossível para qualquer homem realizar, pois a lepra não tinha cura. A lepra não tinha cura. Esse homem estava condenado a viver isolado, a viver afastado da sociedade, como consequência da sua lepra. O pecado nos afasta de Deus, nos isola de Deus,
não nos deixa sentir a graça de Deus sobre nossas vidas. O pecado é como uma lepra. Ele vai carcomendo, ele vai terminando com o homem. Talvez alguém possa dizer, eu não tenho pecado. A palavra de Deus diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O único homem que esteve sobre a terra que não pecou foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem poderia perdoar os pecados? Jesus. Quem poderia restaurar a vida daquele homem? Jesus. Agora, Jesus veio para cumprir a lei. Que lei? A lei de Moisés. Por isso ele vai dizer para aquele leproso que ele vá e mostre-se para o sacerdote, para que o sacerdote venha confirmar a cura, para que aquele sacerdote venha trazer uma confirmação. Imagina, se Jesus, o Filho de Deus, mandou o leproso apresentar-se ao sacerdote, hoje nós devemos mandar apresentar-se ao médico, aquela pessoa que é curada. Cremos na cura? Cremos. Cremos nos milagres do Senhor? Cremos. Claro que sim. É pela fé, é pelas chagas do Senhor que acontece a cura não somente no nosso corpo, senão também na nossa alma. Agora, voltando àquele leproso. A alegria dele foi tanta, que ele não soube administrar ou guardar aquele segredo. Imagine uma época onde todo mundo mais ou menos se conhecia nas diferentes cidades, aldeias, pois a população não era muito. Ever, na cidade de Taquarembó, bom dia, bom dia. Um grande abraço a Jane, a família toda, as filhas, os netos. Que Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã. Diante destas circunstâncias, a alegria daquele homem o levou a testemunhar o que Jesus tinha feito na vida deles. Quantas pessoas hoje não testemunham do que Jesus tem feito nas suas vidas? São incapazes de testemunhar os milagres que o Senhor tem feito nas suas vidas. São incapazes de testemunhar o que Deus está fazendo nas suas vidas. De onde Ele nos tirou, aonde Ele nos colocou, o que Ele está fazendo por nós, como Ele está nos abençoando, como Ele está nos guardando, como Ele está nos dando livramento por todas partes. Esse é o nosso Deus. É um Deus de milagres. E os milagres acompanharam a Jesus em todo o seu ministério. Ele ressuscitou mortos, ele curou cegos, fez mudos falarem, pessoas paralíticas voltaram a caminhar, pessoas foram perdoadas dos seus pecados, salvas da morte, como no caso daquela mulher supostamente adúltera. Digo supostamente adúltera porque encontramos na palavra de Deus, lá em João 8, de que esta mulher, ela é trazida até a presença do Senhor, porque falaram que pegaram ela no ato do adultério. Agora o homem não aparece. Por quê? Isto também era para provar ao Senhor, para poder acusar. A partir daquele momento que Jesus cura a este leproso, e a notícia se expande por toda a Galileia, por toda a Judá. A palavra de Deus está dizendo que ele vai para lugares desertos. Ele vai
se recolher. Mas as multidões começam a procurar. E no meio dessas multidões também estão os fariseus, estão os escribas, estão os saduceus. O incrível é que os saduceus com os fariseus, eles tinham uma certa enemistade. Eles não se davam, mas se uniram para levar Jesus à cruz. Algo incrível. Para a maldade sempre vai existir união. Sempre vão encontrar involuntários para a maldade. Agora, para fazerem o bem, é muito difícil de encontrar pessoas que queiram cooperar, que queiram trabalhar em benefício do seu próximo. Não é verdade? Hoje tem uma palavrinha que é muito usada, que é a tal de empatia, que é colocar-se no lugar do outro. Mas é muito usada, pero tão pouco praticada esta palavra. O Filho de Deus começou a dar sinais em Israel, em Judá, Galileia, de que ele era o Filho de Deus. Começando em Nazaré, sentando-se na cadeira de Moisés. O olhar daquelas pessoas, sentido de incredulidade, julgamento direto ao Filho de Deus. Críticas ao Filho de Deus. Tudo ele suportou por amor. Este leproso, poderíamos dizer que, em certo sentido, ele traiu também o mestre. Porque ele disse, não fala para ninguém, vai e te apresenta para o sacerdote. Mas a alegria foi tanta deste homem, que ele saiu dando testemunho, pulando, feliz, contando o que Jesus tinha feito pela sua vida. Carla, bom dia, aqui em Caciqui. Que Deus abençoe a tua vida nesta manhã. Correndo, anunciando a palavra de Deus. É isso que está fazendo falta hoje. Que aqueles que foram curados da sua lepra, do seu pecado foi perdoado, meu. Meus pecados foram perdoados. Nós somos limpos, somos lavados, somos purificados pelo sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos deu uma vida nova, Ele nos deu esperança, Ele restaurou as nossas vidas. Primeiro milagre messiânico, Marcos capítulo 1, verso 41. A cura de um leproso. Não é causalidade que tenha começado por aí. Perdoando pecados, limpando, purificando as vidas. Você quer ser purificado por Jesus? Você quer ter realmente os seus pecados perdoados? Confesse ao Senhor no nome de Jesus. Sozinho, no seu quarto, na sua casa, onde você quiser. Mas fale com o Senhor no nome de Jesus. Eu tenho a certeza de que Ele vai curar a sua alma, vai perdoar os seus pecados e vai fazer um grande milagre na sua vida. Pai amado e Deus do céu, Senhor, eu quero louvar-te, eu quero adorar-te, quero glorificar-te, Senhor, porque Tu eres santo, porque Tu eres poderoso, porque Tu eres único, meu Deus. Senhor, venha abençoar, Senhor amado, a cada pessoa que está assistindo esta transmissão.
Vem, Senhor, derramar da tua graça, do teu amor, da tua bondade, meu Pai. Senhor, que este seja um dia cheio de bênçãos, meu Deus. Que seja um dia, Senhor eterno, onde possamos sentir a tua graça sobre as nossas vidas, meu Pai. Senhor, também queremos pedir-te nesta manhã, Deus, que tu envies chuva, meu Pai. Envia chuva, Senhor Deus, para todos aqueles lugares que está faltando, meu Pai. Senhor, envia, Senhor amado, chuva, meu Deus, e dá-nos um refrigério, meu Pai, baixando, Senhor, a temperatura. Senhor, sabemos que tu eres poderoso para fazer isso. O homem pode ter os seus pronósticos, as suas previsões, mas tu és o que decides, meu Pai, quando vais derramar a chuva e quando vais reter a chuva, meu Deus. Senhor, te pedimos nesta manhã, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, manda, Senhor Deus, chuva, meu Pai, calma, mansa, sem trovões e sem ventos. Não queremos tempestades, mas sim uma chuva, Senhor, para molhar a terra, para trazer um refrigério para nossas almas, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, porque eu sei que tu ouves as nossas orações. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. No dia de amanhã estaremos com o segundo milagre messiânico. Qual seria ele? Você sabe? Você sabe qual seria o segundo milagre messiânico? Se não, espere até amanhã, 7 horas da manhã, quando nós vamos estar aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Deixe seu comentário, compartilhe, vá lá no nosso canal do YouTube, inscreva-se nele. Temos 74 inscritos, queremos chegar a 100. Temos que chegar a 100. Temos 74 inscritos. Se você se inscrever hoje, já seremos 75. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.